que é a inflamação? E por que é importante, né, ter um corpo desinflamado? Então, a inflamação é um desequilíbrio, é quando o seu corpo ele não trabalha na potência que ele poderia trabalhar. Então, eu tenho... Mas já falando da questão da causa, o que seria a causa da inflamação, e ainda mais essa inflamação crônica que você falou? Porque uma coisa é você malhar, o músculo tá inflamado, vai ficar melhor depois. Sim. O que é a inflamação? E por que é importante, né, ter um corpo desinflamado? Pode ir, Dani. Bom, a inflamação, existe a inflamação boa e a inflamação ruim, né? Muitas pessoas acham que inflamação é ruim. Não é, inflamação é proteção. Então, a gente quer, por exemplo, que se eu bater aqui na Pri agora e o meu anel machucar a Pri, a gente quer que o sistema imunológico dela reconheça essa lesão e vá lá e manda célulazinhas brancas para, né, gerar uma inflamaçãozinha para depois cicatrizar o machucado. Então, a gente quer isso. O que a gente não quer é um estímulo, é como se eu estivesse batendo na Pri aqui a todo momento. A gente não quer esse estímulo crônico ali constante. Então, eu falo que... eu dei um exemplo esses dias no Stories, que é mais ou menos assim, que me perguntaram, Dani, tem como viver desinflamada sempre? E é claro, aí eu dei o exemplo que é o seguinte, a seguinte analogia. Imagina que a gente tem um super carro, né? A gente tem uma Ferrari. Essa Ferrari, ela não tem nenhum tipo de utilidade numa estrada se ela estiver parada. Ela não vai gastar combustível, não vai gastar o pneu e tudo, mas ela não vai andar. Mas ela também é extremamente perigosa se eu só pisar no acelerador e não frear, não controlar a minha velocidade. Ela também vai ser perigosa. O que eu quero? Eu quero acelerador, freio o tempo inteiro. Então, eu quero um corpo que saiba se inflamar com inteligência, ou seja, reconhecer um perigo, uma ameaça que está ali constante, todo momento, mas que ele volte ao estado dele de equilíbrio. Ou seja, ele está sempre andando, ele está sempre caminhando. Então, a inflamação é um desequilíbrio, é quando o seu corpo ele não trabalha na potência que ele poderia trabalhar. Então, eu tenho um cérebro que está sempre cansado, eu tenho um cérebro que não me dá um bom humor, né? Eu tenho um corpo que se levanta cansado, e as pessoas acham normal levantar-se cansados e só recuperarem um tempo depois. Eu tenho uma digestão que não é muito potente, eu tenho uma vontade de doces ali que é constante, acho impossível resistir ao doce, eu tenho um cheiro que sem o desodorante tá vendo? Não segura de jeito nenhum. Eu tenho dificuldade de recuperar de um treino, né? Então eu me afasto da potência que meu corpo tem, né? Da perfeição que ele tem de ser, de viver de acordo com a sua espécie, o que ela foi feita para ser. Então isso que é inflamação, é você se afastar da perfeição que você foi feito para viver. É porque, de fato, o grande problema está no desequilíbrio, nessa perda do equilíbrio. A inflamação é maravilhosa. Como é que eu ganho massa muscular? Inflamando meu músculo. Então, se eu sou uma pessoa que treina, que tô ali na academia, com o foco de ganhar massa muscular, eu preciso inflamar naquele exato momento. Mas, posteriormente, o meu corpo tem que ter a habilidade de se equilibrar, de voltar pra homeostase que a gente fala, né? Pra aquela forma mesmo natural do equilíbrio. E o grande problema é isso que a Dani falou. As pessoas, elas convivem com diversos sintomas, porque antes da doença se estabelecer, antes da doença aparecer no exame de sangue, você tem sintomas. Então, até você deve perceber isso lá com as suas alunas, né? O primeiro sintoma que melhora é a disposição. É o primeiro feedback. Nossa, estou mais disposta. 6 dias eu estou fazendo o que você me propôs, eu estou mais disposta e estou mais feliz. Tem relação? É claro que tem. E aí, quando você não se atenta que aquela falta de disposição, aquela sua insônia, aquela infertilidade ali, que não tem explicação teoricamente científica, está acontecendo com você, significa que o seu corpo está te dizendo que você precisa prestar atenção nesse equilíbrio, inflamação e desinflamação. E são muitos sintomas, né? Por isso que eu falei do fedor, que na verdade é o odor, né? O cheiro. Eu falo bastante, várias coisas. Esses dias até você respondeu e eu perdi. Eu vi, na hora que eu ia repostar, eu acabei tirando lá, né? Eu não uso desodorante com os desodorantes mais fortes. Às vezes eu nem uso desodorante, né? Lá no meu Instagram eu falo diversas vezes que eu não passo sabonete no meu corpo, né? Sabonete direto, aquele sabonete mais agressivo. Quando eu uso aquele de bebê, que não tem cheiro, que não tem parabeno, que não tem não sei o quê, que não tem não sei o que lá. Porque eu não vejo necessidade. E o mais polêmico de todos, né?
eu não passo sabonete na pepeca. E aí Não pode passar. não pode, pronto, Por não conta da pode, fale para as microbiota. pessoas, não pode, porque atrapalha, né, a ação do negócio ali que já foi feito perfeito para ele se resolver. Então, obviamente, você vai passar água, você vai passar os seus dedos, você vai lavar, né, com abundância de água, mas você não precisa colocar nada lá. E eu não tenho cheiro. E aí todo mundo, quando eu falo isso, fala: meu Deus, essa mulher deve cheirar horrível, deve ter um cheiro muito ruim. E tem mais, né? Eu não uso também perfume, porque eu não gosto, porque eu tenho Eu dor de também cabeça. E porque ela eu... não apenas não usa, como ela também não gosta que eu use. Eu não gosto. Eu não gosto Aí que eu- usem perto de mim. Eu tenho um perfume que eu tenho há 10 anos comigo. Deve tá ruim já, Tá né? guardado. Eu uso uma vez a cada, sei lá, um ano. Mas você sabe que, Malu, você provavelmente tem cheiro, Não, mas aí é também- um cheiro, inclusive, Normal. para uma relação a dois, que é muito bom. Sim, são os cheiros que... Vira hormônios. Animais, né? Essa Sim, questão assim, não mas... podem ir embora. Eu posso perguntar pra qualquer pessoa que convive comigo aqui. Vocês chegaram, eu certamente não Sim. estava fedendo, né? Eu não tive um cheiro mais forte e nem nada, porque eu tenho toda uma rotina e uma alimentação e provavelmente eu sou uma pessoa mais desinflamada no geral e por isso eu não busco. E quando eu usava sabonete, principalmente nas áreas íntimas, eu tinha cheiro ruim. Então esse que é o mais curioso de todos, né? Parecia que eu produzia mais cheiro, eu tava ali naquela produção errada e por isso a história do porquê eu queria colocar o feder, porque geralmente quem é mais inflamado, né? Infelizmente tem várias pessoas que você olha assim, visualmente você vê que essa pessoa ou tá com muito mais peso e ela às vezes cheira um pouco mais, né? Então tem várias coisas, nem pode, eu até tenho cuidado pra falar disso, porque senão vou ser cancelada, mas são sintomas Sim. e características específicas que mostram que talvez ali tenha um problema. É porque tudo acontece de dentro para fora. E a pele é o nosso maior órgão do corpo humano. Então, automaticamente, a gente tem diversas conexões. A pele, ela está completamente conectada ao fígado e ao intestino. E essa questão do cheiro corporal só quer dizer para você que você está com uma má detoxificação hepática. Além de outras alterações nas vias de detox do seu corpo. É uma consequência. É uma e consequência. pode ser também, né, Pri? A gente sempre tem que pensar à luz da evolução, né? Então pensa, por exemplo, um gambazinho. Uhum. Ou então um cachorro fazendo xixi. A gente quer marcar território mediante a necessidade de sobrevivência. Então, um cheiro forte, ou ele marca o território, então se a Pri passar, aqui eu passei, deixei meu cheiro, a Pri sabe, é aqui. Ou então o inimigo também vai, é aqui, vou afastar, vou voltar. Então, quando a gente carregou esse gene de evolução, porque ele foi necessário. Então, quando a gente também pode reparar em situações de estresse, você cheira mais. Por quê? Porque é um mecanismo de sobrevivência. Isso é necessário e isso é esperado. E o estresse, quando a gente fala também, não é só o estresse emocional, né, Pri? Tem gente que fala, não sou estressada. Uhum. Mas o que a Pri falou do intestino é um estresse. Se você tem um intestino desequilíbrio, isso é um estresse. Pro corpo, isso é um estresse. Pode não ser a nível emocional. Não tenho nada na minha vida que Por tô me enquanto, deixando né? Porque vai vai impactar. chegar, uma hora chega, né? Então tem muitas coisas que fazem ter esse cheiro que é um cheiro mais forte, né? E o que você falou também de quando você lavava, cheirava, é porque a microbiota vaginal, ela é muito pouquinho variada. A gente tem poucas cepas de bactérias ali, é diferente do intestino, que a gente tem várias, né? Então, a gente tendo pouquinha, a hora que a gente coloca ali um sabonete de pH diferente, com substâncias diferentes, a gente vai colocar bactérias que não eram pra estar ali. É pra ter realmente uma microbiota muito pouco variada ali. Então, não é pra mexer. E é pra ter o cheiro, que é um cheiro bom pra relação, né? Não é que ela é como sem usuário cheiro. monopolista, atesto que está tudo certo. Tá tudo certo. Quem Então, tá pronto. comendo não tá reclamando. Muito pelo Não contrário. podia falar, não. É. Adorei. É claro. Eu tentei ser mais elegante, né? Mas, enfim. É isso aí. Por favor, Dani, E continue. assim, a É gente isso. tá falando desse ponto, que é o cheiro, mas isso ainda vai para além. Porque a gente vê muito comum casos de candidíase de repetição. Isso nada Eu mais tive é também. do que um desequilíbrio da microbiota vaginal. Que a Dani falou, que ela não é muito, né? Então, quando, por exemplo, chega uma aluna, uma paciente com candidíase de repetição, o que a gente manda fazer? Banho de assento. Pra quê? Pra melhorar aquela mucosa ali que tá sendo agressivamente inflamada por conta de um fungo que vive lá, que tem que viver,
mas que cresceu demais porque essa microbiota foi desregulada, provavelmente por conta do sabonete. E tem vários tratamentos naturais, né, Pri, também Muitos. pra candidíase, que a galera não se atenta e não faz. Alimentação, Óleo de é que a gente vai orégano, entrar nisso, ômega É, 3. tem várias coisas legais. Óleo de orégano pra tomar ou pra passar? Pra tomar. Pra Tudo tomar. pra tomar no É. final. Não, Chás também também. tem coisa que você coloca local. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer duas coisas que você pode colocar local. Um OB, você pega o OB mesmo Um de óleo de farmácia, aí mistura no É. iogurte. Um iogurte, assim, tem que ser puro, né? Um iogurte puro, purinho, sem nada. Assim, não pode ter adoçante, etc. Aham. Aí mistura um olhinho de orégano essencial, pode colocar uma gotinha, o óleo de coco e mergulha esse OB. Mergulhou ele, coloca, dorme com ele ali e depois lava com um banhozinho de Com óleo azeite. de gergelim também dá pra fazer isso. Na verdade, é uma É. indicação da Ayurveda, né? Da medicina indiana. Maravilhoso. Só que a gente não usa o OB. A gente usa o algodão, coloca uma gás em volta, mergulha no óleo de coco com óleo de gergelim, introduz e dorme. É lindo. E ainda pode fazer as cápsulazinhas vaginais, como que chama? aqui? São óvulos vaginais, com Isso, probiótico. os óvulos probióticos que você manda manipular e coloca. Se você fizer isso tudo, e óbvio, né? Cuidar E de diminuir os dieta. carboidratos? É. Então, já chegando nesse ponto, né? Porque vocês colocaram que muito do que a gente vê, o cansaço, o inchaço, esse odor mais forte, aí o cara pensar, o problema é o odor, mas aquilo é só a consequência de alguma coisa que está acontecendo, o pessoal está acostumado a tratar a consequência. Uhum. Tô com hálito forte, é pastilha. Tô com um cheiro forte debaixo do braço, é desodorante. Há pouco tempo até a Anitta lançou uma linha de perfumes íntimos, por exemplo, para tratar essa parte do cheiro que pode vir devido a uma candidíase de repetição. Sim. E deixando claro, tá, gente? Não tô contra o produto da Anitta Uhum. ou uma campanha contra o sabonete. Não é isso, tá? Eu uso sabonete e, inclusive, o sabonete é uma invenção muito antiga, é ótimo. Sabe como é que ele surgiu, Boludinha? Como? De sacrifícios. Exato. Então, Eu quando você usa um sabonete, agradeça a Na muita gente que gordura morreu do- queimada, viu? Exato. Os gregos faziam um sacrifício onde eles queimavam plantas, animais e até pessoas. Era o holocausto, que virou sinônimo do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas holocausto é holo todo, causto queimado. Eles queimavam, né? Plantas, cachorros ou pessoas, e aquela gordura ia escorrendo, misturada com as cinzas. E aí eles começaram a ver que se você lavava a roupa numa certa parte do rio, próxima de onde aquilo caía, ficava mais limpa do que em outras partes. Então, o sabonete é ótimo, né? Mas não em todo canto. E nem todo Aham. sabonete no final das contas. Mas já falando da questão da causa, o que seria a causa da inflamação, e ainda mais essa inflamação crônica que você falou? Porque uma coisa é você malhar, o músculo tá inflamado, vai ficar melhor depois. Sim. Tinha até um amigo que eu anotei aqui, né? Que ele malhava, sentia dor, tomava um Dorflex. Falei, meu Deus, né? Vai ser burro assim lá na China, né, cara? Falei pra ele, cara, você tá tirando todo o que você conseguiu no treino dele, É. mas eu não gosto de sentir dor. Enxugando gelo. Mas qual seria a causa da inflamação crônica? A causa mesmo central é o desequilíbrio da microbiota intestinal e uma deficiência do fígado na hora da detoxificação. E aí envolve tudo, né? A bile que vai cair no seu intestino. Então, assim, a causa central é o intestino, Sim. né? Com certeza, intestino, tudo recai, mas acho que são várias, Uhum. porque, por exemplo, igual a Pri falou da detoxificação. Aí a gente tem que ir lá no início. O que eu mais vejo hoje que eu falaria que para as mulheres é a maior causa? Anemia. Porque se a gente pensar, a Pri falou detoxificação, que é a forma, a forma Anemia é que o falta corpo... de ferro? É. Isso, mas aí vamos entender lá atrás, que olha só. A gente tem, a Pri falou da detoxificação, que é justamente a eliminação de toxinas. Que o tempo inteiro a gente está em contato com toxinas, Sim. isso é normal. A gente não tem que evitar a toxina necessariamente, tanto quanto a gente deve potencializar a nossa capacidade de mandar ela embora, né? Então, só que, pra gente, é como se a gente tivesse soldadinhos trabalhando. E esses soldadinhos, eles são, vamos supor que esses soldadinhos, então, eles usam bota. É como se a bota do meu soldado, sem bota ele não é um soldado, não tem como ele marchar. Então, não tem bota, não marcha, não trabalha, né? Não defende. É como se a bota desses meus soldadinhos fossem as hemoproteínas. Hemo, justamente, que é formada de hemoglobina. A gente não tem só a hemoglobina que a gente vê no hemograma, a gente tem outras 13. Então, quando a gente tem uma anemia, ou seja, uma baixa hemoglobina, que lá no exame de sangue também a gente vê a referência, abaixo daquilo é muito anemia, ruim, é muito. mas ainda acima daquilo também, do É. limite As inferior, referências geralmente são É, péssimas, são gente. péssimas. Então, quando eu tenho essa anemia, eu já penso, opa, falta hemoproteínas. E se tá faltando hemoglobina, que é essencial à vida, as que vieram antes dela, que a gente tem 13, ela é a última a baixar, justamente porque ela é essencial à vida. Uhum. Então, se ela baixou, eu penso, peraí, as lá de trás abaixaram. Então, se as lá de trás abaixaram, os meus soldadinhos que usavam essa bota, eu tô falando bota, mas chama P450. São citocromos P450 que fazem
a faxina, né? Manda embora, são os faxineiros. E a maioria tá no fígado. Exatamente. A P450, meus soldadinhos, são hemoproteínas. Então, na anemia, eu não tenho P450 o suficiente, eu não faço detoxificação. E olha que interessante, eu trabalho também em conjunto, né, com desinflamação, Ayurveda, etc., com uma monja beneditina que foi médica no século XII, trabalho com os ensinamentos dela. E ela fala que o início da inflamação acontece no baço. Eu costumo não comunicar muito isso porque é difícil, as pessoas às vezes não sabem o que é o baço, não tem o baço, porque sofreu um acidente. Sofreu um acidente, teve que retirar o baço, mas o baço ele é o principal, é o órgão central para a produção dessa nossa imunidade, das hemoproteínas. Então tem uma conexão, né? A inflamação ela não tem, é isso, inflamou, não. Vai depender da genética de cada um. Várias causas. Se eu tenho alguém que não dorme, uma pessoa que dorme... Faço tudo no mundo. Olha, minha água, que a gente tem a água também. Então, se a pessoa bebe uma água que é mal filtrada, morando aqui em São Paulo ou no Rio, né? No Rio é péssima. Rio de Janeiro. Imagina essa não pessoa falem tomando mal uma do Rio de água. Janeiro. Mais Carioca, fria. você sabe, né, Priscila? Que água que você toma no Rio? Que água que você toma no Ai, Que meu água fígado você é bem toma? bom, porque eu tomo água do filtro mesmo. Do filtro de barro. Você tem coragem? O meu sistema é ótimo de Deve ser, detoxificação. minha filha, não tem coragem. Não, o Rio de Janeiro, até falando de produtividade, tiveram uma ideia muito criativa lá. Porque no Rio quem fornece água e também trabalha com tratamento de esgoto é a SEDAI. Assim, E geralmente você tem um cano pra levar água e outro pra recolher o esgoto. A SEDAI falou, vai tudo no mesmo. Vai tudo no mesmo, é isso aí. Quem se der mal, se deu mal. Quem ficar vivo é seleção natural. O carioca é mais forte, no final das contas. E quando eu fui fazer exame no exército uma vez de sangue, saiu que eu tive hepatite A. Eu falei, meu Deus, mas quando é que eu peguei esse negócio? Água. Água do Rio de Janeiro. Uhum. Olha isso. Água E do você Rio de sabe que seu Janeiro. fígado nunca mais vai ser o mesmo, né? Pois é. Aí Tá vai vendo ter aí, uma exército? hepatite, Obrigado, ela nunca viu? mais vai ter... Não é que seu fígado vai ser doente, mas ele não vai ser um abraço tempo. Entendeu? Ele vai ser sempre um fígado que precisa de mais atenção, de mais amor, mais Que carinho. animador, Dani. Igual a Obrigado. pessoa que não tem Mas baço. tem que saber. Não, sim, lógico, é bom saber. Lógico que sim, é bom saber. Igual Mas quem isso não foi a tem água do baço, Rio. né? Pô. Quem não tem o baço também precisa dar mais atenção pro fígado, porque ele vai estar ali sobrecarregado, tendo que fazer Sim. outras funções. Sim. Então, você falou de sono aqui brevemente, falou da questão da anemia. Isso seria Sono, alimentação, anemia, no final. A base é. Ou alimentação também, a absorção, né? Igual a Pri falou do intestino. A menstruação, então, tem mulheres. Por que eu falei que é mais mulheres? Porque algumas mulheres, elas têm um fluxo menstrual muito intenso e elas acham que é normal. E não é normal, um fluxo muito intenso mostra predominância estrogênica, que pode ter relação lá com uma resistência à insulina. E o fígado. E aí ela tem anemia por isso. É. Então, as causas, elas vão muito atrás. Então, são suspiros que o corpo vai dando e às vezes as pessoas gostam de tratar das coisas de uma forma muito mais mirabolante. Pontual também, Não, né? e mirabolante também, Malu. Elas querem sentir que estão fazendo algo muito difícil. Então, elas querem sentir que elas estão completando 20 horas de jejum. Não, então, eu tenho um médico que eu gosto muito, que é o Dr. Rodrigo Bomeni, ele fala sobre a formiguinha e o elefante. E aí ele fala assim, geralmente nas dietas, alimentação, o estilo de vida no geral, as pessoas se preocupam muito com as formiguinhas. São muitas formiguinhas. Mas o elefante, que é o que ocupa o maior espaço, ninguém tá vendo. Uhum. Então, que é o básico, que no Sim. final das contas, todos os episódios que a gente já falou sobre saúde, alimentação e produtividade aqui, a gente bateu nos pontos básicos. Dormir bem, dormir uma quantidade boa, um sono reparador, se alimentar bem, né, comida de verdade na maior parte do tempo, ter uma rotina de exercício diária, nem que seja 1 hora de exercício, seja lá qual for, e no final das contas, se hidratar também muito bem. Sim. E isso é o principal. Então, é o básico. São os pilares básicos da vida. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Mas são os pilares básicos. E o pessoal não tá preocupado com isso. O pessoal tá... Qual é a cranberry que eu Mas vou é tomar? porque- Qual Salve é? Himalaia ou Salve salve Himalaia. Como é aquele que... Era cranberry, né? Que era Goji berry. Goji berry. Goji berry. Que todo mundo tacava em tudo quanto é lugar. Era um absurdo. E o pessoal nem sabia de onde vinha aquele negócio. É. Aí depois começou a ser feito caramelizado com açúcar, e o pessoal achava que tava ok. e Mas assim eu por acho que é diante. igual da questão do Bruno de investimento também, não é, Bruno? Por exemplo, as pessoas, elas querem, ao invés delas fazerem o trabalho Sim. de sempre pouparem um pouquinho todo mês, elas querem sentir que, putz, esse mês eu poupei 80%. Ela vai ter um resultado melhor do que aquele que tá poupando sempre um pouquinho? Não, é uma questão Constantemente. de constância. Exatamente. A pessoa, Então resolve um porque mês. o que acontece, infelizmente, e acho que a Pri concorda, é que as pessoas, não é nem que elas não estão nem aí, sabe, Malu? Eu acho que não é nem que elas dão de ombros e pensam, não vou fazer. Elas não sabem. É falta de conhecimento. É porque é Pura como falta. se uma pessoa que tá numa casa com... Vocês têm cachorro?
Já Não. tiveram? Já. Um cachorro em casa que faz xixi, mesmo que seja no jornalzinho dele, no lugar dele, concorda que se eu chegar, eu não tenho um cachorro, se eu chegar hoje na sua casa, eu não preciso nem ver, né, se vocês ainda tivessem, não preciso nem ver o cachorro, eu sei que aqui tem cachorro, que lá tem cachorro, por causa do cheiro. Vocês não sabem. Vocês acostumaram. O cachorro tá ali todo dia, vocês já acostumaram. Vocês acham normal. Então as pessoas acham normal. É igual, a corpo tá cansado, não Sim. É o normal. E tem uma questão também, né? Que a medicina atual, ela segmenta a pessoa. Então a pessoa, ela precisa ir no endócrino, ou no ortopedista, ou no gastro. E ainda assim, quando ela chega no médico, o médico não vê ela de forma integral. E ela acha que porque ela tá tendo um sintoma, enfim, da saúde mental, ela não vai ter que olhar, por exemplo, pro fígado e pro intestino. E ela acha que porque ela tá tendo um fluxo aumentado de menstruação, ela acha que é só um fluxo aumentado e não consegue entender que tem conexão com o estrogênio, que está sendo, de certa forma, também produzido uma parte dele no intestino, e o fígado que precisa detoxificar. E como não detoxifica isso, fica muito alto e ela age, né? O corpo dela reage dessa forma com o aumento do fluxo sanguíneo. E a Pri fala... Desculpa. Pode falar. Você não vai falar, não? Não, fala. É porque a Pri falando de estrogênio, a gente vai lembrando dos gatilhos, né? O gatilho que é muito comum que a gente vê de inflamação e de doença mental, que a Pri falou agora, não doença, né? Desequilíbrios, transtornos e tal, emocionais também. São mulheres utilizando contraceptivos hormonais, elas vão fazer um exame estradiol indetectável. 0. Tá igual uma menopausa. Estradiol abaixo de 10. Essa mulher é uma mulher que vai ter muito medo diante da vida, porque o circuito de medo é controlado pelo estradiol. Ela vai ter muito mais sensibilidade à dor, então aí chances dela desenvolver fibromialgia. Ela vai ser uma mulher que tem muito mais tendência à depressão. Então ela vai ter sintomas depressivos, ela vai ter melancolia, ela vai ter traumas muito mais fáceis, então as coisas traumatizam muito mais a ela. Isso também vale para homens que usam esteroides, mas aí é um público menor, mas também é válido porque o estradiol tem esse papel a nível cerebral para ambos os sexos. E as pessoas não fazem essa conexão. E aí elas estão usando um antidepressivo. E Mas isso é o que estradiol acontece saudável. também com a mulher que chega na menopausa sem se cuidar. Porque as mulheres acham que a menopausa ela é uma doença. Só que a menopausa não é uma doença. Quando nós éramos jovens e nos tornamos mulheres, né? Assim, menstruamos, a gente teve um boom de hormônio. Nosso humor mudou, nós ficamos mais agressivas. E tem relação com essa questão mesmo dessa transição. Na menopausa acontece o mesmo. Contudo, se essa mulher chega numa menopausa inflamadíssima, Ela prepara antes, né, Pri? tem que preparar antes. Porque se chegar com um grau de inflamação alto, vai dar problema. Vai abrir depressão, vai ter hipotireoidismo. E no pós-parto também, né? Também. A maior parte da depressão pós-parto é uma deficiência no pré-natal, e que é a constância que você falou. A mulher tem que ir no pré-natal, fazer a suplementação, cuidar da saúde mental mesmo durante a gestação, para que no pós-parto, que vai vir uma enxurrada de hormônio, e o corpo muda, tudo muda, né? Às vezes a relação também muda no início com o marido, O muda sono, tudo. né? O sono, tudo. Realmente não é fácil.